Olá, sou professora Márcia, professora do curso GESP, que há 16 anos prepara os profissionais de saúde para os principais programas de graduação. E hoje estamos aqui, eu e a professora Alcieros, para comentar as provas de residência multiprofissional 2020 realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco. Eu vou comentar agora para vocês a prova de saúde coletiva ampla concorrência, que é o caderno de número 85, que trata as mesmas questões que um outro caderno de um outro programa de residência também, que é a residência de regionalização em saúde. Que os dois cadernos tiveram questões iguais, tá certo? Então, a gente está fazendo agora os comentários da prova de saúde coletiva ampla concorrência, que são as mesmas questões que caíram na prova da residência de regionalização também, perfil saúde coletiva, e eu espero que a gente possa elucidar para vocês quais as principais dúvidas em relação à prova, e vamos fazer aqui alguns comentários gerais, Eu gostaria de iniciar explicando que a prova de saúde coletiva ampla concorrência, ela seguiu um padrão esperado, Ela tem 3 partes, ela é dividida em 3 partes, os conhecimentos gerais, a parte de vigilância à saúde, que agrega os conhecimentos de epidemiologia, e também a parte de políticas de saúde, onde a gente tem as políticas, programas, E falando do SUS de uma forma bem geral, ou seja, uma série de conteúdos que também são colocados aí. E a prova ela não fugiu um pouco do padrão dos últimos anos, Com um grau de dificuldade baixo, algumas questões assim com um grau de dificuldade um pouco maior, mas nada atípico, e com muitas das dicas que nós passamos para os nossos alunos, durante o curso online, o curso presencial, tendo sido abordadas na prova. Então, eu vou começar comentando um pouco sobre a primeira parte desse caderno, que é a de conhecimentos gerais de saúde. Essa parte de conhecimentos gerais de saúde, ela leva em consideração principalmente os conteúdos relativos a histórico das políticas de saúde, então ela fala sobre todo o sistema de saúde anterior ao SUS, então dividido naqueles períodos, que inclui também a 8ª conferência, a reforma sanitária, cai também toda a legislação do Sistema Único de Saúde, principalmente o que a gente chama de legislação estruturante, que é a Constituição Federal de 88, a Lei 8.080, a Lei 8142 e também o decreto. Nesse item também, estão presentes o SUS de uma forma geral, com seus princípios e diretrizes, e ética e bioética, questões relativas à ética e à bioética. E para falar um pouquinho como foi a divisão desses conteúdos, Então, essa primeira parte de conhecimentos gerais em saúde, ela tem 15 questões. E dessas 15 questões, 10 de fato foram de legislação. E essas 10 questões de legislação, esse ano teve uma inovação, Nos últimos anos tinha caído muito o decreto 7508 de 2011, e esse ano eles utilizaram muito o texto da Lei 8.080. A gente teve das 10 questões de legislação, 5 questões da Lei 8080, que a gente sabe que é uma das leis maiores que a gente tem, que trabalhamos bastante ao longo do curso, a ideia de que é necessário a gente ler a legislação na íntegra, se familiarizar com os termos, e as questões, elas exploraram artigos definidos, que ou eram colocados, de fato, no enunciado da questão, ou as alternativas se referiam a um artigo específico da legislação. Então, a gente teve 5 questões sobre a Lei 8080, 2 questões sobre a Lei 8142 e uma questão apenas de decreto, com mais 2 de Constituição Federal. Então, a gente teve 10 questões ao todo das 15, explorando a legislação do SUS, e apenas 3 questões explorando o histórico das políticas de saúde no Brasil, sendo uma da 8ª Conferência Nacional de Saúde, muito fácil, inclusive, uma sobre reforma sanitária e uma sobre princípios e diretrizes. Geralmente é isso mesmo que tem caído, uma questão mais ou menos de cada um desses temas, 8ª Conferência, reforma sanitária, histórico. Esse ano o histórico em si
outros pontos, né, dos períodos que a gente vem estudando não foram abordados na prova, mas a oitava reforma e princípios e diretrizes do SUS, como sempre, né, mantiveram aí o quantitativo de questões. E nós tivemos mais 2 questões de ética e bioética, comentando sobre o grau de dificuldade, né? Nós tivemos questões simples, a gente não tinha muita dificuldade de, ao ler o enunciado, né, decodificar o que era que se queria daquela pergunta e responder, encontrar respostas de maneira fácil, simples, né? Então, nós tivemos, pela Lei 8080, o artigo 12, que foi explorado, que é relacionado às comissões intersetoriais, e a gente também destaca muito isso em sala de aula, sobre a descentralização, né, o processo de descentralização para os municípios, a quem compete, e isso está lá nas competências, né, dos entes, que também é um outro ponto que em sala de aula a gente chama muita atenção de vocês, né, em relação às competências, aquelas são atribuições comuns e aquilo que são competências específicas de cada um dos entes federados. Nós tivemos também, dentro ainda da Lei 8.080, o artigo 6º, que foi explorado com relação aos avanços técnicos científicos. Talvez essa, sim, algumas pessoas tenham tido dificuldade, mas era somente uma questão de interpretação, né? Utilizar o termo avanços técnicos científicos era a chave da resolução dessa questão. Tivemos o artigo 7º também, né, explorado, onde a gente vai tratar dos princípios, e os princípios sempre caem, e aí a gente teve o princípio da igualdade e da assistência, né, sendo trabalhado dentro de uma questão relacionada ao racismo, além também da participação privada dos serviços de saúde, que está no artigo 18. Fora isso, nós tivemos outras 2 questões sobre a Lei 8.081/42, desculpem, uma sobre os recursos do Fundo, né, Nacional de Saúde, e uma outra que versa sobre a instância colegiada, deliberativa, permanente, que integra o Ministério da Saúde, cuja resposta era o Conselho Nacional de Saúde. Bem, dessa primeira parte de legislação, a gente não teve nenhuma dificuldade maior, não tivemos aí nada que a gente possa colocar para contestação. Foram questões muito bem elaboradas, que de fato privilegiou as pessoas que leram a legislação e que vêm compreendendo todo esse processo ao longo do tempo, né? As de Constituição Federal, né, que foram 2, também foram bastante diretas, né, relativas ao atendimento integral em saúde, também em relação à proibição da coleta, né, da comercialização, coleta, processamento de sangue e seus derivados, que foi um ponto muito importante da Constituição de garantia, né, um contraponto com o sistema anterior, onde existia, de fato, essa comercialização, e aí ele faz essa analogia com a epidemia da AIDS, né, com o surgimento dos casos, o crescimento do número de casos, que era necessária a política pública intervir. Considero essas questões todas, como eu falei, com grau de dificuldade mais baixo, né? Quem conseguiu fazer uma leitura boa e revisar não teve nenhuma dificuldade. Chamar a atenção agora para a questão de decreto. Não foi exatamente o subsistema de saúde indígena, mas a gente estava avisando, né? A gente avisou isso na nossa resolução de questões para o curso online, no GESP Day. Fizemos uma fala sobre isso na revisão que a gente teve do curso presencial, que a saúde indígena seria tema da prova, e foi, né? De fato, com uma questão de decreto, trazendo um texto e querendo saber como essa população específica era vista nessa legislação, né? Eu acho uma questão muito bem elaborada, e aí a gente tem a alternativa, essa é a questão do número 5, e a letra B, né, diz, né, que o documento, ou seja, o decreto, estabelece um acesso diferenciado que seja condizente com as especificidades e a necessidade, né, de integralidade da assistência desse povo, consoante com o Ministério da Saúde. Esse é o texto que existe no parágrafo único do artigo 11 da lei, do decreto, 7508, né? No mais, as questões também de ética e bioética sem nenhum grau de dificuldade. Aqui a gente pode dizer que essa primeira parte da prova, ela seguiu um padrão, eu posso dizer até mais ameno do que em anos anteriores. Foram questões com pouca dificuldade, bastante objetivos, que quem tiver familiarizado com as leis, né, não teve nenhuma dificuldade para fazer, né, para responder. A segunda parte é de vigilância à saúde, que aí começa na questão 16, também vão ser 15 questões, tá? Mas essa parte de vigilância à saúde, ela, por mais que o tema seja vigilância, ela não se
resume somente ao conteúdo da vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, em saúde do trabalhador, os sistemas de informação da vigilância. Não, ela abrange praticamente todos os conteúdos da epidemiologia. Então, o que é que nós vimos aqui, né, em termos de divisão de conteúdos do que estava lá previsto no conteúdo programático? Então, como ela versa sobre os conhecimentos gerais de epidemiologia, das 15 questões, a gente teve a seguinte distribuição. Uma questão sobre história natural das doenças, uma sobre os determinantes sociais de saúde, uma sobre os indicadores, vou falar já sobre essa especificamente para os alunos também, né, que fizeram o curso, que a gente também trouxe dicas sobre isso. Duas sobre transição demográfica e epidemiológica, outro acerto nosso também. Doenças transmissíveis, doenças crônicas, duas de vigilância epidemiológica, uma de sanitária e uma de vigilância ambiental, uma de sistemas de informação, duas de estudos epidemiológicos e uma de promoção da saúde. Então, vou tentar comentar essa parte, trazendo os aspectos mais importantes, tá? Primeiro deles, como a gente fala de questões gerais de epidemiologia, é muito tranquilo a gente saber que vai cair, né, algo de conceitual da história natural das doenças, que vai tratar sobre os determinantes sociais de saúde, e foram questões simples, né? E agora, por exemplo, a questão de história natural das doenças, que foi a questão do número 17, trazia uma figura, né, ilustrando ali um processo, um trabalhador que estava se expondo ali naquele momento a um risco, né? Ou seja, ali a gente tinha uma configuração de vários fatores que podem no futuro gerar doença, ocasionar doença. E aí, exatamente por isso que a resposta, né, ainda é ali o período pré-patogênico. Tivemos também uma simples sobre os determinantes sociais. As questões das vigilâncias em si, como a gente sempre diz, a vigilância mais cobrada é a vigilância epidemiológica. Ela teve duas questões, sendo uma questão também, né, de vigilância sanitária. A de vigilância sanitária eu achei super legal também, porque ela trouxe uma atribuição bem específica da Anvisa, que é a questão do registro, que nós também conversamos, trabalhamos bastante em sala de aula, e aí ela destaca numa caixa, né, de amoxicilina, o número do registro, perguntando exatamente, né, o que representa aquele número, né? O número representa o registro da Anvisa, que é obrigatório para a fabricação e comercialização dos insumos. As questões de vigilância epidemiológica, todas elas também bastante bem elaboradas, sem nenhum grau de dificuldade assim, mais alto, né? Então, a gente tinha uma questão que a professora Alciérios, inclusive, já tinha feito essa aposta com vocês, que provavelmente os que viriam em vigilância, em questões de doenças transmissíveis, seriam doenças mais conhecidas, e o sarampo estava no rol das apostas que a gente do GESP estava fazendo, e o sarampo foi uma das doenças, né, que foi trabalhada, e isso é uma coisa muito positiva, porque a gente já vinha alertando vocês que é o movimento da vacina, né, o movimento anti-vacina, todos esses conceitos que a gente está trabalhando na atualidade são importantes. Só abrindo um parêntese, as provas da Secretaria Estadual de Saúde gostam das novidades, gostam das atualidades. Ela não quer um aluno somente que decore conteúdo teórico, ela quer, né, de fato, um profissional que seja antenado com o que está acontecendo no Sistema Único de Saúde. Então, muitas das questões, elas são voltadas, de fato, para o que está acontecendo na atualidade. E essa questão do sarampo, por mais que ela tenha conceitos importantíssimos da vigilância epidemiológica, você conseguia responder ela exatamente reconhecendo a questão, né, da atualidade, o porquê dessa epidemia de sarampo, doença essa que já estava controlada, né, no Brasil, onde a gente acabou perdendo o certificado de controle das doenças. As duas questões de transição demográfica, inclusive, gente, teve aqui esse gráfico, não sei se vai dar para vocês verem direitinho, que são as pirâmides, que a gente trabalhou também em sala de aula, figura muito semelhante com as pirâmides, né, dos anos, a gente trabalhou os anos 2000, 2010, 2060, que é uma projeção, aqui ele pegou o ano de 2010 e 2060 para mostrar essas mudanças, né, que vão acontecer com o aumento, né, com a resposta correta da incidência das doenças crônico-degenerativas ocasionadas pelo envelhecimento da população. Então, foi mais um acerto aí do GESP. Quem fez o curso online, o curso presencial, o intensivo, né? Também estava lá no material do intensivo, uma figura bem semelhante a essa. A outra questão de transição também não trouxe alto grau de dificuldade. A gente ali já tinha uma discussão
mais relacionada aos processos da transição epidemiológica, aquelas fases da transição epidemiológica e demográfica, e aí quem conhecia as fases também não teve dificuldade de responder, né, que se tratava do primeiro estágio da transição, né, a era da fome, das pestilências. Ele utilizou um dos termos, né, da teoria de Omran, que a gente trabalha em sala de aula, que discute a transição epidemiológica, né, dentro também desse processo clássico da teoria da transição demográfica. Então não tivemos grandes dificuldades aí. A gente chama a atenção, talvez, um ponto maior de dificuldade desse trecho da prova tenha sido para alguns alunos as duas questões de estudos epidemiológicos. Por que eu estou falando sobre esse grau de dificuldade? Porque estudos epidemiológicos foi um assunto que ele, há pelo menos uns 5 anos, né, uns 4 a 5 anos, a gente não tinha mais esse assunto sendo abordado. Para falar a verdade, esse é um assunto que, desde o início do acompanhamento da gente das provas de residência, ou seja, desde 2002, quando a gente prestou residência, né, a seleção, a gente sabe que esse era um tema que nunca esteve presente no conteúdo programático, descrito, né, com clareza, mas sempre foi cobrado porque fazia parte dos conhecimentos de epidemiologia. E ao longo dos anos, e como eu falei, dos últimos 4 ou 5 anos, esse conteúdo deixou de ser explorado, né? Mesmo nunca estando no conteúdo programático, ele era explorado e ele deixou de ser explorado nos últimos anos. Inclusive, a gente tirou da grade regular do curso por acreditar exatamente que esse tema era um tema que as bancas já não estariam mais cobrando, sempre foi um tema de maior dificuldade dos alunos e, por isso, a gente dividia, inclusive, esse assunto em 2 partes para dar os detalhes e tal. A volta agora do tema para o conteúdo programático, ele agora pela primeira vez ele entra descrito no conteúdo programático e voltou a ser abordado depois de 4, 5 anos, aí mais ou menos, em que ele estava fora. E essas 2 questões de estudos epidemiológicos, eu também não considero com um grau de dificuldade alto, porque ele trabalhava mais questões conceituais, tá? Então, a primeira delas, que é a questão de número 21, ela vai tratar sobre os estudos de coorte. Então, ela parte do conceito de coorte, né? Então, considerando, ela tem uma figura lá, ó, essa figurinha aqui, sei se está dando para vocês lerem direitinho, mas dá uma olhadinha lá, quando vocês baixarem a prova para acompanhar também aqui o vídeo, vocês vão conseguir visualizar que a partir dessa figura, ela mostra uma coorte maior, depois coortes menores, e depois o que chama de cavalaria, e ele fala exatamente da origem do termo coorte, né, a partir de um termo militar. E aí ela vai explicar, né, fazer essa explicação do que seria a origem desse termo, e a partir do texto ela pede para que a gente fale qual é a marca do método, ou seja, desse tipo de estudo, que tem características bem distintas. A coorte, né, você pega esse grupo que vai ser dividido em 2 grupos, o de expostos e não expostos. E ninguém pode estar doente, né, com aquela doença sob investigação no processo de recrutamento, né, dos participantes. Então, você vai ter todo mundo, ninguém tem a doença, e o que vai existir ali é um grupo de pessoas expostas a determinados fatores de risco e outro grupo de pessoas não expostas, que serão acompanhados ao longo do tempo, né? E aí, então, com base nesse conceito metodológico da coorte, ficava um pouco mais fácil da gente responder, né? Então, a avaliação da incidência nas coortes, não existindo viés de seleção entre os grupos, era a resposta, que é a marca desse método, né? A gente pega esses dois grupos, acompanha ao longo do tempo para ver exatamente a incidência. Ele é um dos estudos que mede diretamente risco. Então, no final, o que a gente quer saber é avaliar a incidência no grupo de pessoas expostas e avaliar a incidência no grupo de pessoas não expostas para medir o que a gente chama de risco relativo. Então, essas são as características mais importantes, estão aí na letra D. Algumas pessoas ficaram em dúvida, mas eu acredito que essa dúvida não foi em relação ao gabarito, mas talvez por pouco conhecimento mesmo, ou mais confiança em relação a esse estudo epidemiológico, né? E a questão de estudos, ela é uma questão muito mais de elaboração. Ela lembra questões de metodologia científica. É você saber o que pode ser uma hipótese válida para um determinado estudo, né? Ou seja, ele fala dos fatores e depois ele quer saber qual a hipótese que se pode levantar aqui, né? E qual é a que não se pode considerar. Então, o que ele queria como resposta era aquilo
que não poderia ser uma hipótese que fizesse referência ao texto, né, que eles colocam ali no enunciado. E aí a gente também não teve dificuldades estimar a prevalência de casos, né, da doença que foi exposta lá em 2018. Os fatores associados são um objetivo, não é uma hipótese, né? Todas as outras eram hipóteses prováveis que poderiam sim ser levantadas. Com relação aos estudos, eu acho que é isso. É um tema que a gente vai voltar a abordar com mais frequência. É um tema que a gente sabe que os alunos, desde a graduação, têm um pouco mais de dificuldade, porque ele não só traz conceitos matemáticos de estatística, né, como também tem uma teoria que é importante a pessoa ter essa interação maior, a gente pode dizer assim, uma veia maior de pesquisa para compreender muito bem os estudos, né? Então, algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade. Falando agora sobre a questão de indicadores, foi apenas uma questão, mas de um indicador que a gente trabalhou bastante em sala de aula, que foi o coeficiente de mortalidade por causas específicas, com dados do DataSUS que abordaram as causas externas. Muito bom, muito bem, muito objetivo, bem direto, né? Então, o coeficiente de mortalidade específica por causas externas, a gente iria calcular utilizando os dados, né, que foram dados aqui na tabela e no enunciado, que era dividir 1.062 óbitos por causas externas, que era a soma, né, dos acidentes de transporte, as lesões autoprovocadas, que são os suicídios, e as agressões, onde aí entram todos os tipos, né, homicídios, entre outros, e dividir pela população exposta ao risco, que no caso era a população recifense, estimada aí 1.500.000 habitantes no enunciado, multiplicar por 100.000. E aí volto a falar da dica que eu sempre dou em sala de aula, quando eu estou dando aula de indicadores. A gente precisa calcular na mão para simular o que a gente vai ter, né, de condições no dia da prova, tá? Então, quem estava só fazendo cálculo com calculadora, como os números foram grandes, talvez tenha tido um pouquinho de dificuldade. Mas, se teve tranquilidade na operação matemática, encontrou com facilidade o resultado, que era de 70,8, né, quando feito por 100.000, e aí era letra C. Também nossos alunos de GESP, eu tenho certeza, gabaritaram sim essa questão. As questões de vigilâncias outras, né, fora a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, para mim, foi uma das questões mais belas da prova, que traz a questão crítica, traz a questão da atualidade, que foi a grande tragédia de Brumadinho no início do ano, que a gente veio falando também sobre isso, mais uma vez reforça a importância da gente estar associando as questões do cotidiano, as questões do dia a dia do sistema de saúde, dos desafios que a política pública tem, né, no seu cotidiano, no seu fazer diário, as tragédias ou problemas ou avanços que a gente tem na vida real sempre vão ser trazidos para a prova, e eles usaram de forma muito boa o contexto de Brumadinho para trabalhar, né, uma medida preventiva que pudesse mitigar, ou seja, reduzir, aliviar um desastre de tal natureza. Então, só entendendo ali que era o que poderia ser feito para prevenir, né, uma tragédia nessas proporções, né, como foi o de Brumadinho, ficava fácil a gente responder. A resposta era a letra B, planejamento de ações para prevenção de acidentes ambientais e um monitoramento intenso dos espaços da mega mineração. Letra B de bola aí, sem grandes dificuldades. As questões de doenças crônicas e de doenças transmissíveis, também muito dentro daqueles conceitos básicos que a gente estudou, ou seja, sem maior grau de dificuldade. Então, basicamente, até a segunda parte era isso. E a terceira e última parte da prova é o que a gente chama de políticas de saúde. E a parte de políticas de saúde cabe uma série de políticas, programas, inclusive a própria legislação do SUS pode cair nas políticas de saúde, né? Uma série de assuntos, até mesmo da epidemiologia, podem também voltar aqui para as políticas, porque elas não estão fora de contexto, tá? Então, são utilizadas dentro de uma contextualização. E a primeira, logo, das questões, né, de políticas de saúde, fala sobre
as conferências, né? Na realidade, fala sobre o controle social, o tema é o controle social, e ela vai falar sobre a Conferência Municipal de Saúde, trazendo aqui uma figura, né? Mostrando que acontece no primeiro ano do governo municipal, que é convocada pelo prefeito, ou seja, acontece no primeiro ano da gestão, para organizar o plano que vai ser para os próximos 4 anos, que o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, é quem convoca, que faz um diagnóstico da política, que são eleitos delegados e que ela vai levantar propostas. Foi muito bem elaborada também. A gente tem aqui essa série de figuras que levam a gente a não ter dúvidas de que se trata da Conferência Municipal. E aí também fica fácil a gente ver que a única alternativa que está errada das 3 que são dadas é que a denominação de conferência ou conselho trata similarmente do mesmo espaço, com iguais funções e periodicidade. A gente sabe que a periodicidade de organização das conferências são 4 anos, mas os conselhos eles são órgãos permanentes, deliberativos, têm funções distintas das funções das conferências, né? Então, essa era a única alternativa que estava errada. Tivemos também aqui algumas questões abordando planejamento e gestão do SUS. Então, os instrumentos de planejamento, eles são bastante cobrados. Esse ano, na questão número 32, foi cobrado o RAG, que é o Relatório Anual de Gestão. Talvez a dificuldade que você possa ter tido é com relação a ter certeza do sistema. Então, a gente só podia ficar em dúvida em 2 alternativas, que era a letra A e a letra E, que era a alternativa correta, né? Qual o sistema que dá esse apoio? É uma ferramenta, né, de apoio à elaboração e envio do RAG, é o SARG-SUS, tá certo? Então, era a letra E, sem também grandes graus de dificuldade. Nós tivemos 3 questões da política de atenção básica, também muito simples, não tivemos a abordagem de novidades da Política Nacional de Atenção Básica, né, a política de 2017, tivemos uma questão de avaliação, também em saúde, que é um tema novo, né? Novo no conteúdo programático, então, mas nenhuma dificuldade, né, para tratar do tema avaliação, porque ele não entrou em nenhum pormenor muito específico dessa temática, mas sim do conceito mesmo geral de avaliação. E tivemos também outras questões importantes, né, relativas principalmente ao Sistema Único de Saúde, promoção da saúde. Tivemos uma questão sobre modelos, uma sobre humanização, que fugia um pouquinho do padrão dos anos anteriores, que sempre trazia uma figura, que perguntava, por exemplo, qual era o dispositivo, né, estratégico da humanização. Dessa vez foi uma questão que eu considero muito mais simples, né, porque ela falava, na realidade, a resposta era responder que se tratava da Política Nacional de Humanização. Então, foi muito simples, de fato, esse contexto todo, né, da prova. E aí, pessoal, eu quero só, para a gente concluir, para não se prolongar muito, falar das questões onde a gente teve, da questão, melhor dizendo, onde a maior parte dos alunos, né, que fez ampla concorrência, logo após sair o gabarito preliminar, começou a entrar em contato com a gente, né, para perguntar, gente, o que foi que aconteceu com a questão do número 33? Questão sobre redes de atenção. A gente tem 2 questões sobre redes de atenção, mas essa é a primeira, de número 33, foi uma questão muito bem organizada, muito bem elaborada, com 2 textos que se complementam e que fazia a seguinte pergunta: com base nas informações apresentadas, pode-se inferir que constituem ponto favorável à implementação e ao aprimoramento das redes de atenção. Aí as 5 alternativas ali que você tinha para analisar. Ou seja, ponto favorável à implementação e aprimoramento das redes. Letra A. Podemos considerar como ponto favorável a qualificação dos profissionais em todos os níveis e a integralidade do cuidado? Verdadeiríssimo. Eu já de cara marcaria a alternativa, letra A. Lembre-se, quando eu falo de redes, né, foi uma das aulas que eu dei para vocês, redes de atenção, a gente sempre lembra da integralidade do cuidado. Então, as redes, elas vieram exatamente para garantir essa integralidade, para acabar com a fragmentação do cuidado, com a falta de comunicação entre os pontos de atenção, né? E aí, a qualificação dos profissionais em todos os níveis da rede, em todos os pontos de atenção, isso é extremamente favorável para que ela consiga os seus objetivos. A questão aí, por mim, já estava certa, verdadeira, letra A. Exígua gestão no monitoramento do processo das ações preventivas? Não existe, né?
A gente precisa monitorar todo o processo, né? E precisa também fazer a gestão das ações preventivas que precisam funcionar para que a gente tenha menos demanda, né, para as redes de média e alta complexidade. O subfinanciamento do sistema de saúde da atenção primária vai ser favorável à implantação das redes de forma alguma, né? Nem o da atenção primária, nem muito menos da média complexidade. Ou seja, o subfinanciamento não é um ponto favorável. Errada a letra C. A inépcia profissional dos profissionais de alta complexidade, né? Ou seja, aí um tipo de, como se fosse a ignorância, né? Desses profissionais da alta complexidade, isso também não pode ser considerado um ponto favorável, apesar de ter sido ser dada, né, como alternativa. Você poderia até, um termo que não é muito utilizado, né, então você poderia até ficar em dúvida, o que significa inépcia, né, será que isso é positivo ou negativo? Mas lembrar que a primeira alternativa, ela já era muito característica das redes, né, então, creio que não tenha muitas dúvidas aqui em relação, mesmo se você tivesse dificuldade de traduzir o termo, né? E outra, a burocratização do acesso à rede. Então, essa eu tinha que comentar um pouco mais com calma, para mostrar para vocês que essa questão aqui, essa alternativa, cabe recurso. Então, prova, saúde coletiva, ampla concorrência, a questão de número 33, né, pode ser, os alunos podem e devem recorrer, tendo em vista que ponto único das alternativas em que representa efetivamente um ponto favorável à implantação e implementação e aprimoramento das redes é a qualificação de profissionais em todos os níveis e a integralidade do cuidado, tá? Então, aí, a gente pode reclamar um erro, provavelmente foi um erro de gabarito, eles devem fazer a modificação. E aí, não precisa nem, vocês podem pegar trechos da portaria, né, das redes para mostrar qual a importância de fato que as redes têm nesse processo, tá bom? No mais, pessoal, dizer que a banca tá de parabéns, assim, em relação a ter conseguido abordar as questões de uma forma objetiva, de uma forma direta, simples, sem grandes complicações. Foi uma prova que não teve um grande grau de dificuldade, mas que também, quem não tinha muita familiaridade com alguns temas, quem não vinha estudando, acompanhando, não se sentiu muito seguro para dar algumas respostas, mas isso não foi o caso dos nossos alunos. Eu tenho certeza que depois de todas as nossas perspectivas, né, de todos os estudos que a gente fez, inclusive dessa capacidade que a gente teve ao longo desse tempo de acompanhamento de prova, conseguir imaginar, né, dentro das atualidades, dentro da conjuntura do contexto que a gente estava tendo, o que era que de fato iria cair nas provas. Então, eu estou muito satisfeita, estou feliz com o feedback dos alunos, né, que eles têm dado para a gente. Muitos deles, logo depois da prova, já entraram em contato para dizer que a prova tinha sido a cara do curso, e isso deixa a gente muito feliz, com a sensação de missão cumprida por mais um ano, que a gente tem certeza que os nossos alunos vão se dar muito bem, se deram muito bem nessas provas, e a professora Alcides também vai fazer comentários relativos ao perfil Atenção Básica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários do vídeo, que a gente vai respondendo, tá certo? Todas as dúvidas, todos os questionamentos. Então, um abraço e até a próxima. Olá, pessoal. Eu sou a professora Alcieros, professora do GESP. O GESP, que é um grupo de estudos em saúde pública, que há 16 anos vem preparando alunos para as principais provas dos programas de residência. Então, hoje eu estou aqui para fazer comentários a respeito das provas que foram realizadas no último domingo. Então, eu vou fazer comentários da prova do perfil Atenção Básica e do perfil Hospitalar. A professora Márcia vai fazer comentários a respeito das provas do perfil Saúde Coletiva. Então, vamos lá. Em relação à prova do perfil Atenção Básica, só recordando, e aí algumas coisas que eu vou falar, já para chamar a atenção, que eu sei que tem algumas pessoas que vão acompanhar a gente aí pelos vídeos, que estão se planejando ainda para fazer prova no próximo ano. Então, a prova do perfil Atenção Básica, ela é dividida em 4 partes.
sendo que dessas partes, uma delas é a respeito dos conteúdos específicos por cada categoria profissional, e aí realmente essa parte a gente não vai abordar. Então nós vamos começar aqui primeiro falando a respeito da parte dos conhecimentos gerais em saúde. Então essa parte que geralmente define aquela pessoa que vai ser aprovada ou não. E aí a gente esse ano teve algumas surpresas após a divulgação do edital com os conteúdos programáticos, que foi a inclusão de alguns conteúdos novos, como os estudos em saúde e também a parte da vigilância, dos indicadores, com uma abordagem aí um pouco maior. Então, da parte dos conhecimentos gerais, nós tivemos aí 10 questões e que, de maneira geral, o que é que eu falo para vocês? Foi uma prova que conseguiu dividir bem, distribuir bem as questões e favoreceu as pessoas que vinham acompanhando, como a gente sempre vem recomendando, se atualizar, principalmente em relação às portarias, as principais publicações mais recentes do Ministério da Saúde. Então, a primeira questão, e aí eu vou abordar e falar um pouco dessa e de outras duas que os nossos alunos questionaram, outras pessoas também, né, a respeito do gabarito. A primeira questão, ela falava sobre o financiamento, e aí os nossos alunos sabem, lembram quanto a gente vinha chamando a atenção dessa temática, porque tudo isso que a gente vem tendo aí de novas questões a respeito do financiamento da atenção básica, eles são ditados principalmente pela Emenda Constitucional 95. E aí, realmente, a questão, ela vem abordando aí a Emenda Constitucional, falando sobre o novo regime fiscal, e que, com certeza, vocês não tiveram dificuldade para responder essa questão. Então, aquele que estudou, que acompanhou aí, foi premiado em relação a essa questão. Então, a gente teve aí uma questão sobre financiamento, 3 questões sobre princípios e diretrizes, e aí também, mais uma vez, essas questões sobre princípios e diretrizes, elas premiaram, elas presentearam aquele aluno que de fato estudou, que de fato vem acompanhando. Eu falo isso por quê? Porque a questão 2, que inclusive algumas pessoas mandaram mensagem para a gente questionando, que ela pergunta o seguinte, né? Qual dos itens abaixo, apesar de ser comumente citado como princípio ou diretriz, ele não está citado na legislação fundante do SUS, que são a Constituição Federal e a Lei 8.080. E aí, nas nossas aulas, a gente sempre aborda princípios e diretrizes a partir dos 3 documentos importantes. 2 que são a legislação e que foram citados aí na prova, e um outro que a gente sempre fala lá, que é o ABC do SUS, que ele não é um documento, uma legislação, mas que ele é um documento publicado pelo Ministério da Saúde. E aí o que a gente sempre destaca é que a equidade, ele não aparece nesses 2 documentos, na Lei 8.080 e na Constituição Federal. Na Lei 8.080, ela aparece como igualdade. E aí o texto ele é complementado de tal forma que a gente entende que está se tratando da equidade. Então aí a resposta a essa questão, para algumas pessoas que questionaram, o gabarito está correto, é equidade sim. Então na Lei 8.080 aparece igualdade e não equidade. E ainda sobre os princípios e diretrizes, também uma outra questão que gerou uma certa dúvida foi relativo ao seguro social como modelo de proteção social adotado por vários países. E aí a questão questiona, né, qual dos princípios do SUS citados, né, ele não é estabelecido necessariamente nesse modelo. Então, ele está citando obrigatoriamente, necessariamente. Então, o seguro social, diferente do modelo que é adotado da Seguridade Social, ou mesmo desse modelo de universalização, o princípio que não é adotado é o princípio da universalidade.
Então, a universalidade, ela não é pensada quando se fala do seguro social. Então, aí só dando um destaque para essas duas questões que geraram um pouco de dúvidas. A prova, né, ela abordou também questão do controle social, uma questão aí bem abordada, bem falada, sem nenhuma dúvida para responder. Questão da política propriamente dita da PENAB, então a PENAB, a atenção básica, ela vai ser abordada aí na outra parte de conhecimentos gerais em saúde da família, mas caiu também nessa parte dos conhecimentos gerais em saúde. Caiu uma questão sobre reforma da Previdência, que é aquele conteúdo, aquela temática que a gente sempre chama atenção, embora não esteja no edital previsto como conteúdo programático, mas faz parte dos conhecimentos gerais que o candidato precisa estar antenado. Então, uma questão fácil, porque é de conhecimento, de senso comum, divulgado em todas as mídias, em relação à idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres. Então, aí eu tenho certeza que quem vem acompanhando, quem vem se informando, não teve dificuldade. Também foi abordada uma questão sobre doenças transmissíveis, e aí, mais uma vez, a gente falou nas aulas e reforçamos lá, na aula do intensivo e na aula da revisão, a importância de estudar o sarampo por conta da epidemia que nós estamos vivendo. Então, uma questão aí sobre o sarampo que caiu, também sem dificuldades, e das novidades que esse ano a prova trouxe, foi a temática de estudos epidemiológicos. Então, como nós falamos na sala de aula, a gente fez uma abordagem geral, na aula para o curso intensivo e também para o pessoal do curso online, a gente abordou aí, né, sobre a importância da gente ter um conhecimento geral sobre os estudos e como a gente apostava que eles não iriam se aprofundar, já que, principalmente aí para o perfil atenção básica. Então, por sorte de vocês, foi exatamente abordado o estudo de caso controle, que na aula eu falei, viés de seleção, pela dificuldade que a gente vai ter aí de formar os controles, então não teve dificuldade para responder. E a outra questão de estudos epidemiológicos, que ele abordava aí, trazia um estudo de coorte. Embora no enunciado da questão ele trouxesse lá, né, em números 3.400 mulheres acompanhadas, mas quem leu com atenção foi logo sendo chamada a atenção de que ele fala de população observada. Então, a gente estava ali tratando-se de um estudo observacional. E que mais à frente, no enunciado da questão, ele vai dizer, né, que foram expostas ao uso do dispositivo intrauterino, do DIU. Então, embora tivesse números, ele não pediu nenhum cálculo, ele queria que fosse caracterizado ali, trazido que tipo de estudo era aquele, e se tratava de um estudo de coorte. Ele deu várias dicas, né, de incidência, medida de incidência, de estar exposto, da população ser observada. Então, eu tenho certeza aí que você respondeu essa questão sem nenhuma dúvida, e aí a gente dá uma pausa aí nessas 10 questões dos conhecimentos gerais em saúde. E a outra parte da prova foi sobre os conhecimentos gerais em saúde da família. Nessa parte, a gente não viu nenhuma grande mudança, nem dúvidas também em relação ao gabarito. As questões, elas também foram bem diversificadas, abordaram várias temáticas e abordou, né, o que trouxe de grande novidade aí, foi sobre o programa Previne Saúde, a portaria 2.979, que foi publicada no dia 12 de novembro de 2019. Então, o que é que a gente fez imediatamente? A gente faz, através da nossa lista de contatos, publica a portaria, mas mesmo antes da portaria ser publicada, como já vínhamos acompanhando, as mudanças do financiamento da atenção básica, nós já chegamos a comentar na aula da revisão, inclusive o que caiu na prova estava lá exposto no quadro na nossa aula de revisão.
E posteriormente a gente falou também, quem pegou nosso mapa mental que a gente divulgou também viu aí essa portaria e que caiu na prova e foi abordado logo como a primeira questão da parte de saúde da família, para assustar quem não estava por dentro do assunto, mas a questão também não trouxe grandes dificuldades, falando sobre o financiamento, sobre a forma, então, que vai ser considerado o financiamento aí a partir da publicação dessa portaria. As outras temáticas, como eu falei, que foram abordadas aí, foram bem gerais, envolvendo a equipe de saúde da família, equipe de atenção básica, trazendo até aquela síntese sobre horário de funcionamento, quantos dias, quantas pessoas devem ser cobertas, então sem dificuldade. Abordou-se aí a equipe NASF, os atributos da atenção primária, a atenção domiciliar, as práticas integrativas e complementares e a identificação, né, uma parte aí, né, sobre os itens relacionados à infraestrutura e identificação, como deve estar identificada aí informações na unidade básica de saúde. E, por fim, sobre os conhecimentos gerais em saúde mental. Então, os conhecimentos gerais em saúde mental, as 5 questões, a gente faz só uma ressalva, né? E também uma crítica em relação à primeira questão dessa parte, porque foi uma questão bem clínica e que aí acredito que só privilegiou mais o pessoal realmente da área de saúde mental. Então, a ideia dos conhecimentos gerais não é abordar clínica e sim abordar muito mais a política. No restante, as outras questões dessa parte de conhecimentos gerais em saúde mental estiveram aí bem dentro daquilo que a gente aborda, trazendo a política de redução de danos, trazendo as legislações básicas desse assunto. Então, de maneira geral, né, finalizando aqui o comentário, eu tenho certeza que vocês que estudaram, que se empenharam, tiveram sucesso e a gente fica disponível ainda aí nos próximos dias, enquanto vocês ainda têm como fazer contestação de questões, para tirar dúvidas e auxiliar vocês nesse processo. Até mais! Olá, pessoal! Então, dando continuidade aos comentários das provas de residência do último domingo, eu vou fazer também os comentários gerais a respeito das provas do perfil hospitalar. Então, mais especificamente da parte dos conhecimentos gerais. Então, esse ano também, como uma novidade, as provas do perfil hospitalar tiveram como conteúdos um pouco mais de temas relacionados aos conhecimentos gerais do Sistema Único de Saúde. E aí pegou algumas pessoas de surpresa. Então, 15 questões da prova abordaram essa temática, essa área, e que também tiveram uma distribuição assim razoável, tiveram uma distribuição dentro mais desse perfil, né, abordando regulação, abordando um pouco mais questões voltadas mais para as residências que estão nesse formato hospitalar. Então, eu acho que as questões foram bem planejadas, elas foram bem pensadas. Então, sobre os temas, a gente teve aí 2 questões da Política Nacional da Atenção Básica. Então, algumas pessoas, inclusive, achavam que, por ser hospitalar, essa temática ela não deveria ser abordada. Então, ela caiu sim, mas foi uma questão bem geral, de conhecimento. Então, de maneira geral, eles mediram o conhecimento que se espera, inclusive, que saindo da graduação, qualquer profissional de um curso de saúde, ele tenha minimamente conhecimento a respeito desses temas. Então, a gente teve aí sobre a Política Nacional de Regulação, também uma outra questão, já que envolve, está dentro desse perfil, sobre a participação da iniciativa privada no SUS, redes de atenção à saúde, então, sobre as RAIs, foram 2 questões bem interessantes, inclusive trazendo um pouco da abordagem de como essa rede hospitalar ela se insere nessa rede de atenção à saúde, como suporte, como um complemento à atenção primária.
sobre vigilância à saúde. Então, a vigilância foram abordadas aí 3 questões, dentre essas também uma questão de sistema de informação à saúde, né? Mais uma questão, e que dentro dessa temática também a gente contou com um caso de sarampo. Então, falando do sarampo, falando sobre a questão do registro, né, do sarampo, uma questão inclusive bem fácil que necessitava atenção, né, de como os casos suspeitos de sarampo ou em qual sistema eles deverão ser registrados. Então, isso é uma questão realmente de conhecimento geral que todo graduando, todo profissional da área da saúde, ele precisa saber. Questão também sobre o planejamento em saúde, então, conceitos gerais de que o planejamento de saúde ele deve ser ascendente, ele deve ser integrado, que nesse planejamento envolve o plano de saúde, então uma questão também bem elaborada, bem tranquila. Questões sobre o controle social, enfocando aí a Lei 8.142, então de conhecimento também geral, né, o papel desse controle social, sobre uma questão sobre a Política Nacional de Educação Permanente, que a gente sempre chama a atenção, que sempre cai, a Política Nacional de Educação Permanente, uma questão sobre indicadores, e aí ele queria saber a composição desses indicadores. Então, para o cálculo da mortalidade materna, precisava saber que é necessário a gente ter informações aí dos nascidos vivos para compor esse indicador, e também uma questão do financiamento. Então, como a gente sempre vem falando, quanto o financiamento ele ganhou em importância, em peso nos últimos anos nas provas da residência. E aí eu faço uma ressalva, eu faço um destaque em relação a essa questão, que foi a questão 8 dos conhecimentos gerais do perfil hospitalar, que ele aborda no enunciado o quê? Sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde, e é correto afirmar. E aí o gabarito traz, né, sobre a resposta correta. Então, a resposta correta ele traz a portaria 3.392, publicada em dezembro de 2017, alterou as modalidades federais do SUS para 2 formas de repasse. Então, é aquela portaria que aborda o bloco de custeio e o bloco de investimento, sendo que o número da portaria está errado. Ele foi digitado errado, não é 3.392, e sim 3.992 de 2017. Então, eu acredito, né, que para o nosso aluno, para quem fez o curso, leu, conseguiu identificar que realmente as outras alternativas estavam erradas. E na hora, ou identificou que poderia ser um erro de digitação, ou mesmo na hora pode ter se confundido com o número e conseguiu acertar a questão. Mas outras pessoas, às vezes pelo nervosismo, às vezes mesmo por uma questão de insegurança, pode ter se atrapalhado. E aí eu considero que a questão, por ter esse erro, é um erro, a portaria está errada, essa questão ela pode ser anulada, ela pode vir a ser anulada, porque ela acaba prejudicando, ela acaba confundindo mesmo aquelas pessoas que sabiam da temática. Então, quem quiser contestar a questão e quiser a referência, né, o número, é só entrar lá ou pegar no nosso material do curso. Vocês têm tanto o resumo da portaria, como vocês também têm a portaria na íntegra, portaria 3.992, de dezembro de 2017. Então, é só pegar e fazer a ressalva aí, destacando que o número da portaria foi digitado errado. Então, eu espero que vocês tenham aí sucesso, né? Que mandem os comentários de vocês, que mandem os depoimentos aí da satisfação e da felicidade da aprovação de vocês nessas provas. Até mais!